pretende ser candidato em 2020, mas não sabe ao certo quais são os caminhos que você deve trilhar? Ou você foi candidato na eleição passada, chegou bem pertinho de ser eleito, mas por um detalhe não alcançou a vitória? Nesse vídeo, nós vamos conversar sobre uma ferramenta que pode auxiliar você, principalmente nessa reta final, quando você está próximo de ganhar uma eleição. São as pesquisas eleitorais e esse é o projeto Você Candidato, que tem como objetivo ajudar candidatos a se desenvolver-se na vida pública de forma rápida, barata e transparente, para ser eleito em 2020. Eu estou aqui no meu ambiente de trabalho. Aqui nós somos o Instituto Opinião Política, um instituto de pesquisa de opinião pública. Estamos sediados em Brasília, mas nós temos uma atuação nacional. São 21 anos atuando em campanhas. E durante esse tempo, a gente viu muito candidato bom, com boas ideias, com bons propósitos, perdendo a eleição porque não tinha acesso às ferramentas que poderiam levar ele a um outro patamar, a um patamar mais alto, ao patamar de ser eleito e transformar a vida do cidadão e transformar a vida de sua cidade. A pesquisa política, meu caro, significa entender a opinião pública, tendo como princípio que ela é poderosa e soberana. É a opinião pública que elege um candidato e você será eleito se cumprir todos os quesitos que o eleitor busca em um candidato. Sim, o que acontece é que esses requisitos eles não são estáticos, ou seja, eles podem variar de acordo com o contexto do país, de acordo com o contexto de sua cidade, de acordo com o contexto do seu bairro, até mesmo de acordo com os candidatos. Essa é a volatilidade da opinião pública. Por exemplo, uma cidade que a opinião pública diz que a administração do município está sendo bem feita, que o nível de satisfação com o prefeito é alto, a probabilidade de o prefeito se reeleger é grande. Também é maior a probabilidade de a Câmara de Vereadores se manter no poder. Ou seja, a renovação dos vereadores ser bem baixa. O interessante é o seguinte: o adversário, aquele que não está no poder, sempre tenta subestimar a avaliação que é feita pela opinião pública. Isto é, há uma tentativa de desmerecer o que está sendo feito pela gestão atual, pela gestão que está no comando. Já viram algo assim? Você já fez algo assim? Pois é. Para casos como esse, as pesquisas de opinião pública são feitas. Ela é o que? É um diagnóstico da impressão das pessoas sobre como vem sendo, sobre quais projetos vêm sendo realizados na cidade. Qual o nível de satisfação, quais são os principais problemas, quais são os fatos mais relevantes. Outra utilização da pesquisa é medir a intenção de voto. Em outras palavras, entender qual é a intenção de voto do eleitor naquele momento. Isso é muito importante entender. As pesquisas de intenção de voto, elas medem um momento. É como se fosse uma fotografia, você dá um clique do momento. Por isso, existem imprecisões. O que isso quer dizer, meu caro? Você fez a pesquisa hoje, no dia da gravação desse vídeo. Foi à rua, entrevistou a população. Daí, 2 dias depois, um escândalo atinge um dos concorrentes. E esse escândalo, obviamente, cai na boca do povo. O que vai acontecer? É claro que a pesquisa vai dar um resultado divergente. A época do ano também influencia muito nos resultados. Por isso é preciso ter em mente qual a expectativa daquelas pessoas que estão contratando as pesquisas. O que eles esperam receber de resultado de acordo com a época do ano. Por exemplo, agora, em julho de 2019, imaginemos que vamos realizar uma pesquisa de intenção de voto. Provavelmente teremos um resultado muito diferente de uma pesquisa que seria realizada em maio do ano que vem, ou seja, em maio de 2020. Hoje, as pessoas estão mais preocupadas em pagar contas, em levar o filho para a escola, do que em quem irão votar no ano que vem. Em maio, com a proximidade das eleições, os resultados podem ser mais precisos, podem ser mais aproximados. E o interessante é que eles não tendem a variar muito até junho e julho. Em agosto, não.
Em agosto, até o dia da eleição, a variação tende a ser maior. Ou seja, um candidato que está na frente das intenções de voto pode não estar tão bem posicionado na semana seguinte. Eleição é uma coisa muito frenética e o eleitor ele muda de opinião rapidamente se não sentir confiança naquele candidato que inicialmente ele tinha pensado em votar. Vocês devem se lembrar de Celso Russomano, o candidato a prefeito de São Paulo. Em 2 eleições consecutivas, ele estava bem à frente nas intenções de voto. Estava bem à frente dos seus adversários. Mas bastou iniciar a campanha, propriamente dita, que ele despencou nas pesquisas. Os motivos são vários, e não é nossa intenção aqui fazer a análise desses motivos. Também, o eleitor pode mudar de opinião por um deslize do candidato. Uma proposta que promete resolver um problema crônico da população e que o adversário, por exemplo, demonstra ter mais capacidade para sanar esse problema. O fato é que essas variações de humor do eleitor, elas podem ser medidas e existem instrumentos para isso. Nós, aqui da Opinião Política, usamos várias dessas ferramentas ao longo desses 21 anos participando de campanhas eleitorais. Por exemplo, na campanha presidencial, em 2018 e 2014, utilizamos as pesquisas qualitativas nas campanhas de Ciro Gomes e Aécio Neves. Em campanhas estaduais, nos estados de Minas Gerais, na Bahia, na Paraíba, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e até mesmo em São Paulo, quando Alckmin foi candidato a governador, utilizamos todos o mix de ferramentas. E quais foram os aprendizados? São muitos. Primeiro, muitas horas ouvindo o eleitor. E segundo, muitas histórias para contar, para compartilhar para vocês. Vou contar apenas uma. Em 2016, o então deputado estadual Eduardo Braide, lá no Maranhão, disputava a primeira campanha para prefeito de São Luís. Ele concorria contra nomes já consagrados da política local e estadual. Eram concorrentes que tinham apoio das tradicionais famílias maranhenses. O Eduardo estava em 4º colocado, com apenas 3% das intenções de voto. Na primeira pesquisa que realizamos, na primeira rodada de pesquisa, identificamos que 2 dos seus adversários que estavam à sua frente tinham fragilidades muito grandes. Muita gente dizia votar nesses 2, mas pouca gente estava realmente fechado com eles. Esses 2 eram conhecidos, mas não passavam a devida confiança para o eleitor. Por outro lado, o Braide estava sendo sondado pela população. As pessoas estavam meio que namorando ele. Queriam conhecer ele com mais profundidade, mas o pouco tempo de TV e a baixa exposição impediam esse contato mais aprofundado. No nosso diagnóstico, a gente tinha falado o seguinte: se acontecesse um alinhamento dos planetas, Eduardo irá para o segundo turno. Até que, meu caro, minha cara, veio o último debate e esse alinhamento dos planetas aconteceu. Eduardo Braide deu um verdadeiro show. Ele se mostrou muito bem preparado. É uma aula de como o candidato deve se portar em um debate. Vou falar para vocês, vale a pena assistir. Qual foi o resultado disso? Ele foi para o segundo turno. Como foi possível enxergar esse cenário? Pesquisa, meus caros. Antes de ele entrar na disputa, foi feita uma pesquisa de diagnóstico. Nesse tipo de sondagem, é possível a gente identificar o sentimento dominante no eleitorado. Quais são os seus desejos, quais são os seus temores? Por exemplo, o desejo de viver em segurança e o temor de ver a família desprotegida. Nessas pesquisas, as pesquisas de diagnóstico, as metodologias qualitativas e quantitativas, elas são combinadas. É possível, além de identificar esses desejos e esses temores, quais são os mais importantes e, ao mesmo tempo, amarrar o conceito da candidatura, ou seja, o porquê o político quer ser candidato, com o enfrentamento do problema. É possível também produzir uma imagem política, unindo os pontos fortes, os pontos fracos do candidato, de acordo com os desafios a serem enfrentados. Lembrando que, durante a campanha, o eleitor ele é bombardeado por informações de candidato, da mídia, da televisão, da internet, fake news. E a tendência do ser humano é descartar o que não interessa e guardar o que for relevante.
A pesquisa vai trazer exatamente esses dados. O que é relevante para o eleitor e o que não tem importância para o eleitor. Assim, a pesquisa é um importante instrumento que vai te dizer se, por exemplo, vale mais a pena investir nesta ou naquela estratégia. Quais regiões eu devo atacar nessa última semana? Quais são os pontos mais relevantes para o eleitor nesse momento final? É isso aí, meus caros e minhas caras. Eleição não é fácil. Dá trabalho. Mas dá muito mais trabalho e gasta muito mais dinheiro perder uma eleição. Deixem aí seus comentários. Façam suas perguntas. Um grande abraço para vocês e até a próxima.